Afro Insight, inclusão e empreendedorismo. O tema de hoje é a respeito da saúde no Brasil e também a saúde da população afro-brasileira. A política social mais delicada na realidade dos municípios brasileiros, segundo a pesquisa, é a saúde. E hoje nós estaremos tratando dessa complexidade, não somente sobre a questão de gestão pública social, mas também sobre a questão da política para a população negra, política da saúde da população preta. Para isso nós temos aqui o nosso amigo Rasdair da Mata e o nosso convidado, meu ilustre convidado, Dr. Renato de Figueiredo. Eu passo para o nosso amigo Rasdair, que ele vai dar continuidade, vai fazer a apresentação, Dr. Renato, e começarmos essa resenha do podcast Afro Insight. Bom, dando continuidade aqui no nosso bate-papo no Afro Insight, Dr. Renato, clínico geral, Dr. Renato também, junto com outros profissionais da área, são gestores de uma clínica em que o principal objetivo é o trabalho da medicina humanista. Dr. Renato também esteve recentemente nos Estados Unidos, ele vai estar falando dessa sua passagem por lá, que ele foi buscar um aprendizado, principalmente nessa questão da gestão, né, que é a saúde norte-americana, diferente da nossa. Nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, enquanto os americanos não têm esse modelo de saúde. O nosso modelo é importado do Reino Unido e os Estados Unidos tem um modelo totalmente que é vocacionado para a questão da iniciativa privada. Então, doutor Renato, gostaria que o senhor começasse já explicando essa sua ida aos Estados Unidos para quem está ouvindo o podcast e o senhor apresentar aí o que o senhor pode para ajudar a melhorar a gestão da nossa saúde brasileira. Olha, muito honrado em estar participando desse podcast. Fico grato pelo convite. E essa ida lá nos Estados Unidos, na realidade, é uma curiosidade que eu sempre tive de entender. Eles fazem uma medicina de ponta, todos os guidelines que a gente tem, eles produzem muito material científico. E a gente vê, escuta e lê muito a medicina de ponta que eles conseguem fazer. E o meu interesse era entender como isso é feito e como a população, de uma maneira geral, é atendida, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essas dificuldades do SUS, que a gente conhece muito bem. Quem sofre, quem trabalha e quem é atendido sofre na pele as dificuldades do SUS, que muitas vezes custam vidas, né? E o meu interesse foi ir, entender e ver o que a gente pode estar melhorando aqui, o que tem de semelhança, o que tem de diferença, como que eles atendem a população carente lá, já que é tudo pago, como que essa população carente é atendida? Eram as dúvidas que eu tinha. E foi muito interessante que a ida nos hospitais, universitários, que eu fiquei na UCSD lá, que é a Universidade de San Diego, e também eu andei bastante lá nos outros hospitais em San Diego. Foi muito interessante, porque a gente vê uns hospitais que são de ponta, assim, maravilhosos, e humanizados, assim, desde o cuidado do transporte do paciente. Tem um hospital que chama Hyde Children's Hospital, que é um hospital que atende todo mundo gratuitamente, as crianças, de graça, não paga nada. Em frente tem aquela Fundação Ronald McDonald, que ajuda a instalar as pessoas, né, os pais que vão acompanhando as crianças. Eles atendem desde a área de psiquiatria até transplante cardíaco em crianças, oncologia. E foi muito emocionante a gente passar por lá e ver esse atendimento, que é totalmente de graça, que é mantido esse hospital com doação. A doação do time de futebol local. A família Hyde foi a primeira que injetou dinheiro nesse hospital.
E é muito interessante assim a parte humana. A gente acha que o americano às vezes é muito frio, né? Que eles vão lá, é só aquilo, é o dinheiro que importa, mas não. Isso que me emocionou muito, que a gente via crianças vindo até do México, de outros países, para serem tratados lá de uma forma muito humana, muito... A preocupação deles vai além do bem-estar da criança. Vai com os pais também, que a diretora do hospital explicando para a gente que os pais estão tranquilos, bem instalados. Nesse local que eles ficavam tinha academia, tinha local para lavar roupa, tinha internet que eles poderiam acessar. Então os pais tranquilos, a criança fica tranquila. O transporte das crianças era muito bonitinho, não era feito em macas, era feito uns carrinhos vermelhinhos, assim, bonitos, assim, sabe? Tem todo cuidado. Todo cuidado. Quando a criança ia passar por uma cirurgia, ela vai ser anestesiada. Antes ela ia num local que a psicóloga explicava, aí eu conhecia a anestesista, aí ela escolhia a corzinha e o cheirinho que ela ia cheirar o anestésico. Então, quando fosse chegar no dia da anestesia, ela estava mais acostumada, mais tranquila. Quer dizer, uma coisa maravilhosa e de graça, né? E para todo mundo, eles atendiam uma grande área lá de San Diego, cidades próximas. É uma coisa maravilhosa. E a eficiência deles, né? De instalação. E isso me trouxe o seguinte, é possível. Né? Lógico, eles têm muito dinheiro, tudo, há uma doação muito grande financeira por parte da população, mas é possível, você vê, atende o mundo inteiro, quem se candidata aí, quem eles podem aceitar, e é atendido lá de uma forma maravilhosa. Assim, aproveitando esse gancho, doutor Renato, a gente sabe que o SUS é um dos melhores sistemas do mundo, né? Mas que não funciona de fato. Dentro dessa experiência que o senhor teve nos Estados Unidos, trazendo essa experiência para o Brasil, é possível implementar essa gestão no Brasil? Olha, o que eu acho, sempre é a minha opinião pessoal, um grande problema que a gente tem no Brasil e em grande parte do mundo se chama corrupção. A gente já tem pouco dinheiro para financiar algo que é caro. Saúde é caro, porque quanto mais de ponta a gente precisa, um medicamento é descoberto, ele vai sair caro. Porque houve um investimento, uma tecnologia de ponta para uma cirurgia. É cara. Agora, é caro entre aspas, porque a nossa vida não tem preço. Então, é um local que deveria ser investido melhor. Os profissionais deveriam ser formados melhores. A gente deveria querer para o nosso país, na saúde, como todo o resto, o melhor. Né? Não se contentar com qualquer um para atender aqui ou qualquer material para fazer isso. Poxa, é a vida do cidadão brasileiro. É a vida do teu pai. É a vida do teu irmão. Né? É de um ente querido que está ali. Então, eu acho que a questão da corrupção, se a gente conseguisse melhorar isso, né, como uma sociedade inteira, isso ia ajudar bastante. E o incentivo, a partir do momento que a gente tem uma administração transparente, honesta, justa, o dinheiro bem aplicado nos locais corretos, eu acredito que a iniciativa privada, como a gente está vendo hoje no Covid, muitas empresas doando, comprando respiradores. Lá no Rio de Janeiro montaram uma estrutura, né, para atendimento. Quer dizer, se você mostra confiança, o teu governo mostra confiança e que é um negócio sério, eu acredito que muito desses empresários, pessoas que têm muito dinheiro, vão investir na saúde, né? Porque vão acreditar que aquele dinheiro realmente está ajudando a população. Então, talvez uma saída para a gente melhorar o SUS não é só esperar o dinheiro do governo, né? A gente primeiro, fazer a administração correta, justa e bem eficiente e buscar essa parceria privada, né? Para que a gente possa implementar novas tecnologias e o atendimento à nossa população.
Doutor Renato, o senhor tocou num ponto que volta principalmente dentro do que o senhor está buscando na sua profissão, que é a questão do humanismo. Então, eu queria perguntar para o senhor responder para quem está nos ouvindo, essa parte do humanismo também deve começar lá na universidade, que vai formar esse profissional para que ele seja mais humano. Tem relatos de alguns municípios no Brasil que trata dentro da questão do SUS as pessoas com humanismo. São poucos, mas tem relatos em que a pessoa é tratada como tem que ser tratada, assim, aquele objetivo do SUS que em boa parte não é cumprido, que é essa questão do humanismo. E também eu ouvi relatos de pacientes que foram atendidos na clínica, que o senhor é um dos gestores, falando dessa questão que foi muito bem tratado, foi tratado como ser humano. Sabemos que a doença, além da parte daquilo que a pessoa é vitimada, que é a patologia, mas quando ele é tratado com humanismo, boa parte da recuperação desse paciente já começa ali. E aí também gostaria que o senhor falasse dos municípios que são gestores, porque o SUS ele municipalizou a gestão do SUS, então é responsabilidade do município a etapa final dessa prestação de serviço. Se dentro disso também remunerar bem os profissionais de saúde, o local, que são as instalações, também serem adaptadas para essa questão. O senhor acabou de citar na sua fala, na sua visita aos Estados Unidos, como é que é feito, até questão de escolher cores. Então, tudo isso tem influenciado. Se tem até já publicações em revistas da medicina, até a utilização de música para melhorar a qualidade do paciente. Então, tudo isso. Gostaria que o senhor falasse disso e do trabalho que o senhor também está fazendo aqui em Campo Grande, no nosso município. Gostaria que o senhor falasse disso aí também para quem está nos ouvindo. Olha, esse ponto que você tocou, eu acho que é crucial, que é a humanização. E humanizar nada mais é do que você se colocar na posição da outra pessoa, né? Mas para isso, inclusive foi um dos temas que foi discutido lá nos Estados Unidos, e aqui eu sou do Sindicato dos Médicos, sou diretor já há 3 gestões lá do Sindicato dos Médicos. É algo que a gente, essa questão da humanidade, do atendimento, não só atender, não adianta, você está lidando com pessoas. As pessoas, no momento de doença, estão frágeis. É o maior momento de fragilidade daquela pessoa, né? O profissional de saúde, se vocês pensarem, é tão importante de uma maneira geral que nenhum outro profissional lhe é permitido tocar no seu corpo. E o profissional de saúde pode fazer isso. Você, quando vai no consultório de um médico, você permite que ele encoste no seu corpo. Olha que coisa íntima isso, né? E quando você está tocando esse paciente, às vezes você não está tocando só o corpo, você toca a alma desse paciente, você toca as ansiedades desse paciente. E é todo nesse aspecto que você tem que ver um paciente. Não é só um coração, a pessoa não é só um pé, a pessoa é uma pessoa que tem suas ansiedades, tem seus desejos, tem seus problemas, que tem suas dores. É todo um sistema. Isso é uma visão que a gente deveria ser aplicada, né, desde a nossa formação médica e aplicada quando a gente está exercendo. Agora, existem várias barreiras para isso. Lá nos Estados Unidos a gente teve discussões sobre isso, da formação médica específica foi nesse caso, mas também pode ser do fisioterapeuta, do enfermeiro, mas na discussão lá em casa foi a médica, onde a formação não existe humanidade. No trato, muitas vezes dentro da faculdade, não se toca nesse ponto e até os seus professores e os seus preceptores, em alguns momentos, seja na residência ou na própria faculdade, não tem essa visão de passar na humanidade e nem tratam o próprio colega com humanidade. Quando se vem para o trabalho, no trabalho que mais especificamente no SUS, a gente não tem uma gestão humana. Como eu, gestor, vou querer que meu empregado
seja humano, meu comandado seja humano, se eu não dou exemplo de humanidade? Se eu não dou exemplo de respeito? Como o líder vai liderar e pedir humanidade se ele não é? Então, a gente tem que rever todo um sistema de saúde. O que existe muito, que a gente ouve muito, eu trabalho hoje no Hospital Regional, que hoje é referência em Covid. Trabalhei na prefeitura também atendendo. O que a gente vê muito é muitos profissionais de saúde com aquela síndrome de burnout, esgotamento. Quer dizer, a gente sabe, às vezes, apontar e julgar, mas será que a gente pode ser humano e se colocar no lugar do próximo também, do colega que está atendendo lá? Entender as angústias, as dificuldades daquele trabalho? Você tentar, muitas vezes, estar salvando vidas e você não tem um raio-x, um exame. Quando você pede, você é repreendido e quando você fala, você é expulso. Como já aconteceu comigo dentro da prefeitura. Eu fiscalizando, uma época, fui expulso, porque eu fazia fiscalização e denúncia. Expulso incorretamente, voltei porque eu sou concursado, ganhei na justiça, tudo, mas o estigma ficou. Entendeu? Então, será que a gente não deveria repensar em todo esse processo? Em vez de cobrar, olhar para dentro do sistema. A gente tem um sistema humano? Doutor Renato, assim, dentro dessa linha, eu quero fazer uma contextualização. Será que não seria, porque o Estado, a população, ela já tem o Estado ele já separa a população. O Estado, ao invés de trazer a população mais próximo na questão de políticas públicas, ele separa. E a população já fica com o pé atrás do Estado. Né? O Estado ele não sabe hoje ter essa interlocução com o cidadão. Não seria dentro de toda essa questão, esse exemplo que o senhor teve nos Estados Unidos, também no Canadá, na Finlândia, tem um trabalho excelente nessa questão também de saúde. Não seria, e esses países eles desenvolvem uma política de PPPs, participação público-privada. Não seria essa a saída? Depois o Arrasdaí vai estar fazendo algumas perguntas sobre a questão da população negra, mas eu gostaria que o senhor nos explicasse a tua visão a respeito da participação público-privada. Será que se a gente não trouxesse esses profissionais para estar auxiliando, até mesmo na questão de muitos funcionários, né, que se sente desassistido pelo poder público, se sente esgotado, não tem nenhum tipo de capacitação, não tem nenhum tipo de apoio técnico, enfim, de atualização da sua profissão, e se sente verdadeiramente desapontado e abandonado. E quando o cidadão chega para fazer a sua entrevista no posto de saúde, esse funcionário já está esgotado por essas condições de trabalho. Então, gostaria que o senhor explicasse, né, depois o Arrasdaí vai estar fazendo algumas perguntas a respeito da questão da saúde da população negra, mas eu acho que seria importante a participação público-privada que alguns países estão adotando e que está dando certo. A gente tem a participação da... Mas olha que engraçado, né? Você falou assim, olha, o Estado às vezes não escuta a população, não é isso? O Estado, às vezes, não vai de encontro com o que a população quer. Mas para o Estado estar lá, a população tem que votar no seu representante. Olha que coisa engraçada. Então, eu elejo alguém que não está me escutando. Eu elejo alguém que não está me correspondendo como coisa. Mas isso é um outro problema que a gente deve repensar com o reflexo do nosso voto, no final. É onde começa tudo, né? Mas, ok. A gente tem algumas... a gente tem os conselhos de saúde que atuam no SUS, né, tentando ajudar, fiscalizando as unidades, trabalhando junto com os profissionais. Inclusive, eu já fui de conselho municipal, estadual de saúde também, na tentativa de talvez essa voz não seja escutada, não se escutem essa voz da forma que deveria, e a participação, às vezes, dependendo do governo, ela é colocada de lado. Mas é muito importante, porque é essa voz que traz para a gente as necessidades do governo. E o governo é o quê? É para o povo, né? Então, quer dizer, deveria ser uma das vozes mais importantes a serem escutadas, né? Doutor Renato, antes de entrarmos na questão das doenças típicas dos afro-brasileiros,
Não tem como nós passarmos aqui sem falar da Covid, porque hoje essa é uma situação que perdura no mundo inteiro, e o senhor que hoje trabalha numa unidade que é referência aqui no nosso estado. Então, hoje exatamente 50 dias da confirmação de 200 casos no Brasil e nenhum óbito. Hoje nós chegamos exatamente, nas últimas 24 horas, 615 óbitos. 615 óbitos nas últimas 24 horas, chegando a um total de 8.536 óbitos. Isso 50 dias atrás nós não tínhamos nenhum óbito. E aqui no nosso estado, nas últimas 24 horas, foram confirmados 23 novos casos. Estamos com 311 casos confirmados, 10 óbitos e 20 casos suspeitos. Como o senhor está trabalhando numa unidade que é referência, o que o senhor tem para colocar para a nossa população que hoje está em pânico em relação à Covid-19? E além dessas 8.536 casos de óbitos confirmados, os especialistas na área da epidemiologia, segundo os dados registrados de óbitos nos cartórios no Brasil, esse número poderia ser mais que o dobro. Então, assim, a subnotificação, devido à falta de testes para testar mais pessoas, inclusive esses outros óbitos que foram feitos sem ter teste, o senhor acha que o nosso país pode estar entrando num estado de calamidade geral? O senhor, como profissional de saúde, o que o senhor tem a falar para quem está nos ouvindo? Olha, estou trabalhando na frente, né, realmente, no atendimento lá dos pacientes, e a gente tem na realidade, no Mato Grosso do Sul, a gente teve uma sorte muito grande. Eu não sei o porquê, mas nós não desenvolvemos o número de pacientes graves que os outros locais estão tendo. De uma forma geral no Brasil, se você pegar de uma forma geral, não estamos tendo tantos pacientes graves no Brasil. A gente tem pontuais, alguns locais que estão em São Paulo, mas é uma grande população em São Paulo. Rio de Janeiro, o Amazonas, que também é uma incógnita, por que lá está, Manaus, né, mais especificamente, por que lá está tendo tantas mortes? Mas se você pegar na totalidade do país, a gente ainda não teve. Mas nós temos, por exemplo, o estado do Maranhão, que per capita ele é o maior número do que todos os estados, por pessoas, de óbitos. Porque essas são as questões da gente tá atendendo, tá sofrendo uma infecção com um vírus que nós não conhecemos direito, não conhecemos a fisiopatologia. O que é isso? Como quando ele entra no nosso organismo, o que ele causa? E a gente sabe que ele causa uma pneumonia, mas está se falando também de uma coagulação disseminada, intravascular disseminada, que causa trombose pulmonar, que pode levar a infarto. Então a gente está aprendendo com a doença ainda, nós estamos estudando, toda hora está tendo publicações e se discutindo muito no meio acadêmico para tentar descobrir como é a patologia, onde os nossos remédios, já que nós temos, podem entrar para interferir e melhorar a mortalidade. E tanto é que a gente viu da hidroxicloroquina, entre outros remédios, os corticoides estão falando, agora também dos anticoagulantes, né? Então, é algo que é muito novo para a gente, e a gente está... que cria uma ansiedade muito grande para a população e para os profissionais, né, que vão trabalhar tentando salvar essas vidas. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente, aqui no Mato Grosso do Sul, até o momento, um dos grandes vilões também foi a dengue. A dengue matou 3 vezes mais do que o Covid. Principalmente em Campo Grande. 3 vezes mais. Então, quer dizer... eu acho que a gente tem que ter, neste momento, não é o momento do desespero, é o momento do racional, seguir as orientações que estão sendo feitas, o uso de máscaras, evitar o contato, aglomeração, né?
as pessoas mais suscetíveis ficar resguardada em casa, sintomas, falta de ar, vai levantar, meio que desmaia, não consegue comer nada, não tá, ou uma diarreia muito intensa, febre que não passa, sintomas graves devem ser procurados médicos, mas de uma forma geral, nós temos que manter a nossa tranquilidade. Nós temos que manter seguir as orientações médicas e, na dúvida, procura o médico. Eu acho que é a melhor coisa do que procurar o vizinho e o amigo que sabe tudo. Procura o médico, que esse vai te orientar de uma maneira mais sóbria, mais tranquila, para que você tenha tranquilidade também, né? A gente está falando de saúde. Saúde também não é só doença física, mas a mental também, né? Então, eu acho que aqui no contexto do Mato Grosso do Sul, nós fomos abençoados, né, de uma forma geral. Doutor Renato, agora nós vamos entrar para um dos temas que é principal aqui do Afro Insight, que é saúde relacionada à população de afros brasileiros. Sim. Então existe uma política nacional de saúde das populações afro-brasileiras no Ministério da Saúde, no qual, dos nossos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, nenhum deles aderiu a essa política. Uhum. E essa política, por exemplo, a questão do agente de saúde, quando o município faz a adesão, vem um recurso para aumentar em 50% o pagamento desse profissional. No caso de Campo Grande, nós temos aqui especificamente 3 comunidades que são declaradas comunidades quilombolas. Uhum. E aí nós temos doenças que são específicas dos afros brasileiros, tipo anemia falciforme. Uhum. Aí nós temos o diabetes, que é o mellitus tipo 2. Nós temos a hipertensão arterial, a deficiência de glicose 6, o fosfato, o desidrogenase. E dentro dessa situação, existe uma situação que é gravíssima para nós, os afro-brasileiros, principalmente na questão do consumo da açúcar. E aí é bom enfatizar que açúcar era consumida na Índia por marajás e famílias nobres, até porque a cana existia lá e numa parte da África que está próxima da Índia. E com a escravização dos africanos, pôde-se produzir açúcar barato. Uhum. Isso tornou açúcar acessível a toda a humanidade, trazendo aí o apodrecimento de dentes, diabetes, hipertensão, o câncer. Então, até antes desse consumo dessa substância chamada açúcar, essas doenças elas não existiam. Então, assim, na visão do senhor, como médico, como é que nós podemos estar alavancando um modelo de saúde para exatamente cuidar de parte dessa população? Segundo o IBGE, no nosso país, é em torno de, entre pretos e pardos, 56% da população. Uhum. Como eu frisei, Campo Grande tem 3 comunidades específicas que são comunidades quilombolas. E essas saúdes específicas de descendentes de africanos, elas têm causado muito prejuízo para a população descendente e levado a muito óbitos. Uhum. O senhor, como profissional, como é que o senhor pode falar para quem está nos ouvindo? Como é que nós podemos estar melhorando nessa parte? Bom, eu acho que saúde, a primeira coisa que a gente tem que pensar é mudança de hábitos de vida, né? A gente não pode esperar que o remédio cure a gente. Mas sim, a gente o remédio sim é um pilar deles. Mas a gente tem outros pilares que sustentam a nossa saúde. É o que você falou. A alimentação. O açúcar em excesso não é bom. Pegando antigamente, lá nas nossas origens, a gente pegava... De onde que vinha o nosso açúcar? De uma fruta, né? Nós não tínhamos pão na nossa origem, né? Uns grãos que nós conseguíamos comer. E agora o carboidrato, né, que são os açúcares, é consumido na maioria das nossas refeições, está presente em uma quantidade excessiva. Então a primeira coisa que eu acho que a gente deveria ver é isso, é a alimentação, diminuir carboidrato, diminuir açúcares. Segundo pilar, exercício físico, e esse eu falo para os pacientes direto, exercício físico é o remédio mais barato e mais completo. Vai prevenir Alzheimer, vai prevenir doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, melhorar o seu rim, melhorar o seu pulmão,
melhorar seu sistema imune, melhorar o seu humor. É o remédio mais completo. Exercício físico, 40 minutos no mínimo, 5 vezes por semana. É pouco, mas tem que ser feito. Eu acho que a gente ter também, coisa importante, é a gente estimular a nossa mente, ler, estudar, ter uma mente produtiva e feliz. Seja feliz. Né? Então, no caso da comunidade negra, tem esses quilombolas, por que não instituir lá, já que tem uma organização melhor, instituir orientações para alimentação mais rígidas, né? mais disseminadas, né? Desde a criança, ensinar a criança a alimentação, né? Porque um senhor de 70 anos não vai ter a mesma vontade de mudar a alimentação quanto um jovem, um adolescente, né? Não é mais tão fácil, né, para a gente mudar essa alimentação. Estímulo da comunidade para a prática de exercício, caminhadas comunitárias, quem tem bicicleta, fazer alongamento junto. Né? É importante nisso, quando você junta todo mundo, não neste momento de Covid, mas posteriormente, né? Você tem trocas de informação, a sua cabeça está aprendendo coisas novas, você fica mais tranquilo, né? Você se expõe ao sol um pouquinho, né? Lembrando o protetor, pegando vitamina D. Então, são coisas simples que é a base, né, da saúde, da prevenção, que chama prevenção. O negócio não é tratar a doença, é evitar de ficar doente. Se vale um recado esse. Muito bom, doutor Renato. A população negra, infelizmente, né, Hasdair, ela tem um histórico de até a questão da depressão, que tem hoje a doença do século, e tem um histórico, tem uma origem na questão do sofrimento dos escravos, né? Já tem um estudo que é feito, não sei se o Hasdair tem esse conhecimento, não sei se o senhor tem, mas que a questão da depressão, ao longo do tempo, ela se desenvolveu, se disseminou devido a essa questão da opressão que os negros sofriam nos navios negreiros, e longe das suas famílias, longe dos seus locais culturais de moradia. Isso daí disseminou toda essa questão. E também muitas questões como essas doenças, anemia falciforme, a hipertensão e outras doenças que são praticamente ligadas à população negra. Mas de tudo isso, doutor Renato, eu vejo que nós precisamos nos adaptarmos, né? Existe uma teoria da cidade inteligente, que eu volto novamente à questão de políticas públicas, políticas sociais. Nós temos que nos aprimorarmos. O governo federal, o governo municipal, o governo estadual tem que se aprimorar, tem que ser feito um trabalho de prevenção muito forte, dentro de uma visão geral, para que tanto pretos, pretas, índios, população em vulnerabilidade, que sofrem também muito na questão da desnutrição, né, como aconteceu na China. A gente tem falado muito sobre coronavírus, mas vamos pegar algumas coisas positivas da China. Que a China tinha uma população, praticamente a maioria da população era uma população faminta, né, Hasdair? Que muitos morreram de fome. E durante 40 anos a China reverteu essa situação através de um procedimento na área da educação preventiva. Então, nós já estamos chegando aos minutos finais do Afro Insight. Eu gostaria das considerações finais do senhor, e depois o Hasdair também vai estar dando as suas considerações finais. Bom, acho que vale deixar uma dica aí, sejam felizes, façam exercício físico e procurem sempre manter a mente ocupada pro lado bom, né? Que quem vive no passado é depressivo, quem vive no futuro é ansioso. A gente deve viver o presente e tentar melhorar ele. E se hoje não deu, no outro dia que você acordar, abrir os olhos, é uma chance nova de você melhorar a sua vida em todos os aspectos. Então, todos os dias, tente melhorar um pouquinho. Se hoje não deu, amanhã temos uma nova chance, um mundo cheio de oportunidades e para a gente se desenvolver e melhorar sempre. Maravilha. Esperamos que
você ouvinte do Afro Insight, a contribuição hoje, principalmente aqui do Dr. Renato, tenha sido benéfico para você. E tem uma frase, stay positive, mantenha-se positivo. O Dr. Renato acabou de afirmar isso aqui. Já é parte de você melhorar o seu bom humor. Isso também melhora a sua imunidade. Estar positivo ajuda a melhorar a sua imunidade. Além de uma boa alimentação, como o Dr. Renato frisou aqui, manter-se sempre a sua atividade física. Eu já sou um usuário, doutor, diário, só consumo a minha água com limões dentro. 3 vezes por semana faço meus 8 quilômetros diários cada um desses 3 dias. Sou já um meio século e com a mente positiva acredito que vamos superar essa fase que estamos passando. Isso vai passar, é uma fase e com certeza eu acredito que a humanidade será melhor. Então, as minhas considerações finais aqui do Afro Inside é que você mantenha esse mantra, stay positive, mantenha-se positivo sempre. Nós agradecemos a presença do Dr. Renato Figueiredo, nosso amigo, uma pessoa sempre aí disponível às nossas, quando a gente chama, ele sempre está disponível. Obrigado, Dr. Renato. E espero que o senhor sempre esteja disponível para as próximas entrevistas, próximas matérias. Eu agradeço ao nosso amigo Felipe, que tem sido nosso companheiro aqui, que está na sonoplastia, e a todos vocês que até agora estiveram conosco. Eu sou Joel Penha, um abraço e até o próximo Afro Insight.